Seja muito bem-vindo ao segundo episódio Boas Histórias. Para você que já nos segue, seja muito bem-vindo. Para você que ainda não nos segue, esse canal tem o objetivo de tratar de histórias de empreendedorismo, histórias inspiradoras, que pessoas que não desistiram no último passo conseguiram ter o sucesso, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. Então você é meu convidado especial a nos seguir desde já. E hoje estamos aqui com a pessoa mais importante da minha vida. Olha só. A minha esposa, a pessoa que me inspira, a pessoa que me deu todo o apoio que eu precisei nos momentos mais difíceis da minha vida. Então quero desejar as boas-vindas, minha excelentíssima esposa, pessoa que manda lá em casa e manda também na empresa. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estamos aí para contar boas histórias, né? É isso aí. E olha só, para quem não conhece, a Vivi, ela, além de minha esposa, é minha sócia, né? É minha sócia em 3 empresas, duas empresas, né? Isso. Em 2, né? E uma é só você, né? Uma é você, a empreendedora nata, né? A gente tenta, né? Mas é tua também, né? A ideia, quem teve essa ideia foi você, então também tem parte disso, né? É isso aí, trabalha junto. Então, gente, assim, o objetivo nosso hoje é falar um pouquinho da nossa vida como casal, tirando as intimidades de lado, né, meu amor? E aí, trazendo o profissionalismo e como que a gente trata o trabalho profissional com a vida pessoal. Eu acho que isso é importante, né, para que as pessoas que têm esse mesmo objetivo aí e tem essa dúvida, né, será que dá certo trabalhar com a esposa, com o esposo? Dá certo. E nós queremos provar no dia de hoje, nesse podcast, que a gente superou todos os obstáculos, todas as dificuldades, né, de empreender junto. E continua ainda, né? Continua nesse processo, nessa evolução aí, enfrentando o dia a dia e cada vez mais evoluindo, né? Com certeza, com certeza. Então, eu vou começar aqui um pouquinho, a gente precisa conhecer, né? Eu conheço a Vivi já há muito tempo, nós já somos casados há 17 anos, né? Temos 2 filhos lindos, eu quero ver se um deles, eu acho que vem aqui, envolve aqui o podcast de hoje, acompanha um pouquinho com nós, fala um pouquinho. Né, a nossa filha está trabalhando nesse momento, então muito responsável, 17 aninhos, um filho de 12 anos, né? É isso. Então a gente tem uma vida a 2 aí, já que muitos casais não têm, né? Não chegam a esse estágio, né? E a gente quer contar um pouquinho. Mas antes de tudo, como eu disse, eu conheço a Vivi, mas vocês que estão nos seguindo daqui a um pouco não conhecem a história de vida da Vivi. E eu quero começar com uma perguntinha, meu amor. Vamos lá, então. Vamos lá. Na tua infância, como criança, eu sei que você também veio da roça, como eu vim, né? Olhando para trás agora, nesse lapso de memória, o que te traz presente, o que te faz você voltar à infância e reviver isso através da memória nesse momento? Na verdade, assim, a gente... Hoje, o que a gente vive, a gente olha para trás e tem o sentimento de gratidão, né, por tudo que a gente passou. Porque, realmente, eu passei, fui criada na roça, como você também foi, né? E, desde pequenininha, assim, a gente cresceu e foi criado de uma maneira mais simples e humilde, né? Então, hoje, eu tenho 36 anos, mas 17 anos da minha vida, eu vivi lá na roça, né? Fui criada lá. Meu pai, Adelir, minha mãe, Genilce. A gente foi, desde pequenininho, eu, minha irmã Kelly, minha irmã Daisy também, né? Eu sou a mais velha da família. A gente cresceu naquele lar de interior, né?
no meio das galinhas, tratando o porco, quebrando milho, plantando a roça, né? Levando o gado pastar. E é nesse meio simples mesmo, né? Desde pequenininha fui criada nesse mundo da roça, do interior. Então, a gente aprendeu a dar valor para tudo, né? Desde o alimento que está lá na nossa mesa, agradecer todos os dias, né? O pai e a mãe sempre foram pessoas assim muito crentes, né? São católicos, mas assim, tipo, a gente tinha que ir na missa todo final de semana, todo domingo de manhã, chovesse ou né, fizesse sol, a gente tinha que estar na igreja, né? Fielmente, assim. E eles nos ensinaram a seguir o caminho certo. Então, a gente hoje é o que é como um reflexo deles, né? Do ensinamento deles mesmo. Então, hoje é o sentimento que a gente olha para trás de gratidão mesmo. Por mais que eles tenham passado por momentos muito difíceis durante a vida deles, e eu presenciei muitos momentos desses, mas é só sentimento de gratidão mesmo. Por eles e por tudo, né? E esse sentimento de gratidão a gente pode sentir todos os dias, né? Que a gente pode olhar o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, no teu caso, 2 irmãs, e olhar para trás que valeu a pena todo o puxão de orelha que o pai e a mãe deu na gente, né? Ensinou o caminho correto, ensinou o caminho certo, né? Que a gente conseguisse, de igual forma, passar para os nossos filhos, né? Eu acho que isso é um legado que vem, né, na memória. E eu sei que o sentimento de gratidão, a gente viveu sempre numa simplicidade, e esse é o valor que a gente pretende sempre passar para os filhos, né? Mas existiu momentos que marcou a tua vida na infância. E essas histórias, eu sei que você conta pro Arthur e para a Vitória com muito sentimento, e muitas dessas histórias marcaram. E uma delas, eu me lembro que você fala bastante que hoje o teu sonho seria ser uma veterinária, né? Uma médica veterinária. Mas na tua infância teve um ato traumático que uma cachorra, não sei. Você quer contar essa historinha? E essa história aí eu conto até e dou risada hoje, né? Porque foi bem engraçado, assim. E hoje eu contando, parece que eu estou vivendo isso. Porque foi um momento bem inusitado e marcante, ficou na minha memória. Enfim, não somente esse, teve outros episódios, né? Que depois eu posso até contar, mas enfim, esse foi um dos mais marcantes. Como de costume, a gente ia para a roça todo dia, né? Então, a gente levantava pela manhã, tomava o café da manhã, a gente levantava sempre muito cedo, né? A mãe preparava o café, a mãe tirava leite, o pai tratava os porcos, enfim. E a gente ia para a roça todo dia. Então, eu, minhas irmãs, geralmente ficava a Daisy em casa e a mais novinha, enfim, né? Eu não me recordo direito, acho que eu tinha uns 12 para 13 anos. Foi nessa idade, mais ou menos. Então, a gente foi muito cedo para a roça, enfim. E a gente ficava o dia lá, né? Perdão, foi numa tarde. Aí a gente foi na roça, fez o que tinha que fazer lá, não me recordo. Acho que a gente estava na época de colher o milho e enfim, né? Quebrar milho, para quem não sabe, é difícil, né? Muito. Que na época era manual, né? Você tinha que fazer tudo na mão, né? Quebrar, você dobrar o milho, né? Mas chega na época de quebrar o milho, tem que jogar na bandeira, recolher, daí depois o pai passava com a carroça, recolhia e a gente levava para o paiol, enfim, para depois fazer o processo de triagem, todo o processo até entregar na cooperativa. Hoje é tudo muito automatizado, né? Mas enfim. Nesse caminho a gente morava um tio nosso, um tio e uma tia, e a gente fazia esse carreiro todo dia para ir na roça e voltar. E a gente sempre levava uma cabritinha junto. Essa cabritinha o pai levava todo dia ela
Para ela pastar Você lembra lá. o nome porque... dela ou não? Não lembro. Porque na época sempre tinha um nome, Tinha um né? nome, né? Mas a gente tinha a cabrita, tinha uns, enfim, umas criação lá. E aí o pai levava ela, não era só ela, tinha uns outros menorzinhos, assim. E ele levava até para recolher e se alimentar do restante do milho que sobrava, às vezes, né? Enfim, até do pasto verde. E todo dia ela descia num corridão, naquele carreiro, e o tio e a tia tinham uma cadela, e aquela cadela avançava naquela cabrita, todo dia. E a cabritinha corria léguas, né? Ela fugia, imagina. E ela fugia e ia reto para casa. E aí, nesse belo dia que a gente foi para a roça, o pai não levou ela. Mas a gente foi, fez a tarefa lá, enfim. E chegou o finalzinho da tarde, quem desce correndo sou eu. Eu desci correndo daquela roça. E a cadela acha que é a cabrita, mas era eu. E ela me avança. E aí a gente tinha um barranco de uns 3 metros, mais ou menos. E ela me pulou, achou que, né, a cabritinha sempre fugia, mas eu não tinha a velocidade da avançadinha. E ela me pegou e a gente caiu. E ela se assustou, eu me assustei, ela me mordeu bem nessa parte aqui. Tenho até registrado hoje na minha carteirinha de vacinação lá, a ocorrência por mordida de cão, com 13 anos de idade, pensa. E aí a gente caiu, as duas lá daquele barranco, acho que a mãe vai lembrar. A mãe e o pai vão lembrar desse caso aí. E aí eu caí numa poça de barro, assim, tinha uma poça de lama, assim, eu e ela caímos lá. Ela saiu toda assustada, né? E eu ficar lá chorando, desesperada. Meu Deus do céu. Daí chegou a mãe, chegou o pai, me arrumaram, me levaram, me deram banho e me levaram para o hospital. Mas ficou muito, muito marcante, porque para mim é uma memória, né? Uhum. E depois, assim, mesmo assim, com tudo isso que aconteceu, eu não fiquei com trauma de cachorro, nem tanto é que hoje eu tenho 4 cachorros em casa e não fiquei com trauma do bichinho, enfim, né? Eu olho para trás e penso assim, nossa, é uma memória, né? E aconteceu, deu tudo certo, porque ela não era brava, ela não me pegou para me machucar, enfim. Ela achou que é um instinto, né? Não tem, né? E ela estava tão habituada que... foi um hábito e ela, naquele momento, eu dei azar de passar, enfim, né? Aconteceu. Mas bendito dia que o sogro não levou a cabritinha. Que não levou. Ai, meu Deus. Mas que legal, essas histórias eu acho que, queira ou não queira, ou de uma outra forma, talvez as pessoas se conectam com a gente, porque tem muitas histórias que trazem a vivência, né, da nossa infância. E quando você fala em quebrar milho, dobrar milho, colocar na bandeira... A bandeira, saber, gente, né? Não é a bandeira do Brasil, não é a bandeira do estado de Santa Catarina, é a bandeira de milho. É um monte de milho. Exatamente. Né? Jogava tudo num lugar para facilitar a colheita. Depois. Jogar dentro da carroça. Inclusive, as carroças, naquela época, pareciam um bitrem, né? Cabia milho que tá louco. Nossa, nunca terminava de encher, né? Não, e daí colocava os milho de pezinho, assim. Sim, ia fazendo as carreirinhas para aumentar, para você aproveitar o máximo do espaço. Coitadinho dos bois, né? Que na época a gente nunca não tinha automatização como hoje, né? Hoje tem o trator que faz isso, tem as máquinas, enfim, que fazem todo esse processo. Mas na época se usava o boi, né? Era através os bois que puxavam a carroça, que puxavam o arado, né? Que fazia a preparação da terra, a plantação, então, que a gente fazia também na época que eu ajudava o pai, era tudo com aquelas plantadeiras, né? Manual, então a gente colocava lá o milho selecionado e você ia... tinha que marcar os passinhos, tinha que fazer a metragem certa, né? Então, pense... Um tanto de terra demorava 1 semana para fazer o plantio, né? Depois todo o processo, assim, acompanhar era tudo manual, não é? Hoje é tudo automatizado, né? Então totalmente diferente. Então por isso que o trabalho braçal era muito mais forte, né? Era só nesse sentido mesmo, né? Isso traz essa essência, né? Da gente reconhecer todas as conquistas, as pequenas conquistas que a gente tem, né?
Porque Exatamente. hoje, quando você vê aí uma trilhadeira, uma carroça, uma roda de carroça pendurada, pode ter certeza que dentro Tem uma desse história, né? tem uma história brilhante, uma história de guerreiros, de batalhadores que desenvolveram, né, aquela região. Muitas vezes, assim, eu lembro que o pai falava que toda a produção ia para a cooperativa e da Sim. cooperativa ia o milho, o soja, o trigo, o feijão, o arroz, enfim, e aí vinha com o rancho. E eu quero te fazer uma pergunta. Como é que vocês iam fazer rancho? Me conta aí, Vivi. Porque eu já sei, mas eu quero que você fale um pouquinho para as pessoas que estão nos curtindo aí no nosso podcast. Era, na verdade, assim, a gente fazia todo o processo da colheita, né, do milho, quando o pai fazia já estava na época de colher, enfim, e aí fazia a triagem, todo o processo de triagem e tudo, e aí chegava, o caminhão vinha, recolhia e levava para a cooperativa, né, então marcava o dia, vinha, recolhia todos os sacos produzidos ali, claro, tudo selecionado manualmente ali na triadeira, passava pelo processo, enfim. E aí chegava, ia lá, depositava o milho lá na cooperativa, né? Então ficava essa quantidade de sacas em crédito, né? E era justamente para isso, para sobreviver durante o ano. Então, tinha uma ou duas colheitas no ano, isso ficava depositado lá na cooperativa para reverter em a gente fazer compras, enfim, né? E quando chegava esse bendito dia, o pai sorteava, né? Todo mundo queria ir junto, né? E aí a gente ia de carroça. Então, o pai dizia, amanhã a gente vai para fazer compras. Meu Deus, que Alegria. felicidade. Que alegria, né? E às vezes o pai levava as duas, às vezes levava só uma, daí quando uma ia dessa vez na outra, ia a outra e marcava certinho. Daí uma fazia encomenda do que tinha que trazer, né? Mas ele arrumava os banquinhos bem certinho na carroça, tinha os banquinhos na frente, 2 banquinhos atrás, e a gente ia de carroça. Levava umas 2 horas, imagine os bois puxando a carroça, ia lá, chegava na cidadezinha que é uma cidadezinha do interior ali, aonde eu morava em Coronel Martins, interior, então na Linha Botega. Linha Botega. Linha Botega era o nome da nossa comunidade. E do lado da nossa comunidade tinha o interior de São Domingos, que é tudo muito pertinho ali, né? Que é o Maratá, que é o lugar onde tinha essa cooperativa, onde que o pai ia fazer as compras, né? Então, a gente ia e chegava lá na cooperativa e era uma festa, né? Porque para mim era tudo diferente, enfim. Quando que a gente ia ter acesso? A gente não tinha acesso a supermercados, então só nesses momentos mesmo, né? E aí o pai permitia, escolhe o que você quiser, aí, né? Não exageradamente, porque a gente tinha um controle, né? Porque a gente sabia que era Que era necessário. o necessário, enfim, né? Que tinha que fazer as compras do grosso mesmo, porque como era na roça, a gente produzia muita dessas coisas, né? Então, ovo, galinha, o porco, a carne em si, a gente tinha, né? Aí comprava o grosso mesmo, mas sempre uma coisinha ou outra a gente sempre comprava e levava a encomenda da mana também, né? Então, aí a gente voltava faceiro, são memórias que a gente Carrega que até hoje, marca, né? E alguma vez você esqueceu de levar alguma item da lista de compras? Não, jamais, a gente nunca esquece, né? Atenção, Daisy e Kelly, se eu quero conversar com vocês. A Kelly já é Nutelinha, ela não viveu essa parte. Kelly Nutella. Então tá bom. Ela é mais... Não, ela já era... ela já era mais novinha, a gente já saiu, ela não viveu esse processo que eu e a Daisy, que é a minha irmã do meio, né, viveu então. Mas ela sempre cresceu também na roça, até acho que os 8, 9 anos, se eu não me engano. Foi mais ou menos isso. Mas eu e a Daisy ficamos mais tempo, né? Então a gente viveu a nossa juventude lá na roça. E falar em juventude, a gente que viveu a infância e a juventude na roça era diferente do que é hoje, né, Mar? Bem diferente, né? Totalmente diferente. Hoje a gente fala com os filhos, a gente vive em momentos diferentes, a gente tem que entender esse processo, né? E eu sempre digo que a gente não tem uma faculdade, uma escola
que nos ensina a ser pai. A gente viveu essa experiência com os nossos pais, dentro da cultura estabelecida por eles, e agora a gente tem que se reinventar, ter muita resiliência, ter muita paciência, ter muito entendimento, para que os filhos nossos absorvam aquilo que é mais sagrado, que eu acredito que é a simplicidade, é a humildade, a transparência, a honestidade, né? Ou a persistência, né? Que também é muito importante, porque hoje nós vivemos um momento de muito para ontem, tudo para ontem, tudo para ontem, né? Imediatismo, né? E naquela época parece que a gente tinha mais paciência, entendimento de que as coisas não eram fáceis, não eram rápidas, e nós precisávamos entender, né, esse processo. E eu acredito que na juventude também, eu acho que é importante também falar um pouquinho de que depois nós vamos falar um pouquinho da nossa história, né, como foi o nosso encontro. E que, assim, quando a gente fala para as pessoas, muitos, Ronaldo vive, dá uma novela a história de vocês. E talvez essa conexão que surgiu, e aí a gente vai contar a história do nosso encontro, né, do nosso casamento, enfim, vem muito dessa essência da simplicidade, de nós viver, talvez em momentos iguais, lógico, de locais diferentes, mas nós vivemos a infância, na juventude, na roça, né? E quando nós nos conectamos, a gente teve essa experiência, um viveu aquilo que o outro viveu, enfim. Então, na juventude, assim, o que te marcou, né? Viver, olhando para hoje e olhando para aquilo que nós vivemos na juventude, o que mais te marcou e o que você acha que é importante falar hoje, principalmente para a juventude que está nos acompanhando aqui e com certeza vai se conectar conosco e entender um pouquinho como que era antigamente. Nem tão antigo assim, porque nós não somos tão velhos também. Vamos deixar as coisas claras aqui. A Vivi já falou a idade dela, mas eu me recuso a falar que eu tenho 38 anos, tá? Então, beleza. A gente tem como comparar o que a gente viveu antes e o que é hoje, né? Quando eu era jovem, enfim, eu acho que mais tranquilo. Não sei se é essa a palavra, mas enfim, eu acho que não existia a tecnologia, né, que hoje as crianças têm tanto acesso, e a gente vivia mais livre. Livre no sentido de você estar lá na roça, de você acordar, você não ter uma tela para olhar, né? Então, era tudo... era viver, realmente viver. Viver você ir na roça, viver você tratar um bichinho, viver você, num dia de calor, você ir lá na sanga, passar a tarde se molhando, você ir pescar, ir para as cachoeiras, né? Jogar futebol com os coleguinhas dos vizinhos, enfim. A gente tinha vários vizinhos lá que a gente se reunia. Então, meninas, meninos, a gente se reunia todo mundo e jogava futebol. Ia para os matos, né, subir em árvores, fazer casinhas. E aí o pai dava muito suporte nisso, porque ele construía as casinhas para nós. Então a gente vivia o dia, a gente passava o dia, quando a gente não tinha as tarefas para cumprir, eu com 10, 11 anos, eu cumpria todas as tarefas que eu precisava do dia, depois eu estava livre. Mas era acordar cedo, era ajudar a mãe a tirar leite das vacas, era auxiliar em fazer o queijo, era auxiliar em fazer o almoço, né? Ia para a aula também, e aí tinha o tempo de brincar, de brincadeiras. Então, o pai construía as casinhas para nós, e aquelas casinhas que hoje eu me lembro, assim, eram umas perfeições. Para mim, era a melhor coisa do mundo, sabe? Que eu vivia dentro daquilo. Eu e a minha irmã, ela
ela deve lembrar bem disso, mas a gente construía as casinhas assim, com cada detalhe, e a gente brincava muito, e cantava, e brincava. E hoje a gente não vê isso, né? A gente até estimula os nossos filhos aí. Hoje a gente tem os avós, né? Os meus sogros, enfim, que moram no interior. Porém, há um desinteresse das nossas crianças, né, nossos filhos, né? De não ir. Eu não estou afim de ir. Eu não quero ir. Não querem ser inseridos, né, nessa parte, porque hoje tem as telas que tira a atenção deles e dá uma travada nessa vivência do que a gente viveu, né? Então, comparado a isso, entre o que eu vivi, o que eu estou vivendo hoje com os meus filhos, a gente não pode dizer, não vamos criar do mesmo jeito. Eu acho que a criação, a gente está trazendo a essência e mostrando para eles o que é certo e o que é errado, né? A gente está mostrando, a gente está conduzindo isso. Mas comparar e dizer, não, tem que ser igual ao passado, não tem como, porque a gente não vive o que a gente viveu. A gente não tem isso hoje. Em alguns aspectos, sim, se você for hoje criado lá no interior, é assim. Só que mesmo a criança, ela criada lá no interior, hoje ela tem uma tela. Ela tem um celular. Ela tem um celular, ela tem uma TV. Na minha época não tinha nem TV, então com 15 anos eu fui ver uma TV. Né? Então a gente era totalmente, não era bicho do mato, porque a gente vivia aquilo. Para nós era maravilhoso, né? A gente acordar, viver, a gente não via a hora de reunir a galera lá para jogar futebol, para a gente correr, fazer as brincadeiras. Até o pai jogava futebol com nós. Então, o pai era inserido, a mãe inserido nessa cultura de estar junto com a gente ali, sabe? Então, a gente ajudava em tudo. Então, hoje, comparado a isso, hoje a situação está mais complicada, mais complexa, né? Na criação, educação, enfim, exige um pouco mais de esforço, mais de dedicação e tempo também, né? Para a gente tentar tirar eles um pouquinho das telas, enfim, mas é o que o mundo nos oferece hoje, né? A evolução, mas isso não deixa, as crianças não deixam de ser educadas de acordo com a essência de cada pai, de cada mãe, né? No nosso da cultura, né? No nosso caso, a gente tem um esforço muito grande para a gente mostrar para eles o caminho certo sempre, né? É trabalhoso, né? Muito trabalhoso, é cansativo também. Tem momentos que a gente acaba pensando assim, será que eu estou sendo uma boa mãe, um bom pai? Será que a gente tá certo, fazendo, né? Será que a gente está fazendo aquilo que precisa ser feito? Enfim, a gente, às vezes, quando endurece um pouquinho, a gente acaba pensando assim, será que eu não fui muito duro? Mas eu acho que a gente tem que ser duros para eles no futuro eles dar valor, porque teve momentos que os meus pais foram duros, mesmo a gente não tendo tudo que a gente tem hoje, sabe? Mesmo assim, você tem que caminhar na linha, né? Tem que ser assim. E eu acho que faz parte, né? Que legal, viu? Isso é algo que a Vivi traz, que se conecta com aquilo que a gente vive hoje, né? Como eu falei antes, a gente não recebeu um diploma, um manual para ser pais, né? Não tem como saber, né? E a vida da gente é tão corrida que a gente precisa se organizar, se reinventar dia a dia para a gente dar atenção máxima para as pessoas que são mais importantes hoje para nós. No caso, você, logicamente, é a pessoa mais importante da minha vida por ser minha esposa, né? Mas a gente tem duas pessoas que são os nossos filhos, né? E que a gente precisa dar atenção para eles na medida do possível, como a gente pode dar atenção, né? E você falou algo tão importante que me veio à memória aqui. O meu pai também jogava muito futebol, era um craque de bola, né? E jogou muita bola, teve convites para jogar em time profissional, mas ele optou, né, em permanecer na roça, em permanecer trabalhando na simplicidade para nos dar a educação que hoje nós temos.
E isso é muito significativo para nós, isso é muito significativo do ponto de vista da persistência que hoje, eu acredito que a gente emprega hoje no empreendedorismo. Porque mesmo passando todas as dificuldades que passaram, que o teu pai passou, tua mãe, o meu pai, minha mãe passaram, eles nos criaram dentro de uma retidão, dentro de uma cultura correta, né? De fazer o bem sem olhar a quem, de ajudar as pessoas, Muito retinho. né? Muito correto, né? Então, eu sempre digo que tem uma força quando a gente tem uma educação correta, extraordinária, que poucos jovens hoje vão entender aquilo que eu vou falar. Poucos jovens vão entender. Que os pais, quando dizem não, é porque te amam. Quando o pai diz sim, 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 é porque ele, de alguma forma, ele quer agradar você, suprir uma necessidade que daqui a um pouco ele não pôde estar junto. Né? Então, me perdoe aí a minha franqueza, mas é o que eu penso. Né? É o que eu penso. Porque a gente tem que aprender a dizer não para os filhos. Quando não estão no caminho correto, quando desrespeitam o pai, quando falam um pouco mais alto que o pai ou com a mãe, tem que ser corrigido. Né? E hoje eu tenho a grata satisfação de ter... Eu tenho muito orgulho dos filhos que a gente tem. Muito orgulho mesmo. A Vitória, com 17 anos, até emociono em falar disso. 17 anos está trabalhando, falando em empreender, trocando ideias com uma maturidade extraordinária. O Arthur tem um amor por nós que poucos filhos têm pelos pais. Né? Claro que também são, de certo modo, algumas vezes são rebeldes, às vezes questionam a nossa posição, questionam... E isso é bom também, né? E é importante isso, porque aí assim a gente vai entendendo eles, o sentimento deles, né? E também, de certa forma, quando nós achar que não está certo, a gente também corrige. Exatamente. Né? E uma correção no diálogo, uma correção na conversa, naquilo que é o que os nossos pais nos ensinaram. Né? Acho que é muito importante. Eles nos ensinam muito também, né? Diariamente a gente aprende muito com eles. Então, eu acho que mais aprende, né, amor? exatamente. Porque, como eu disse, só quem é pai sabe o que passa com os filhos. E os filhos vão entender os não que os pais dão quando eles tiverem seus filhos. Exatamente. Né? Aí eles vão entender, mas olha só, o pai e a mãe tinham razão de ter me cobrado, de ter me criticado no momento oportuno, né? Tanto é que eu também já recebi muitos nãos do meu pai e da minha mãe, né? Então, eu acho que ele tem que aprender a dar valor para isso. E hoje eu dou valor. Eu sei o porquê que ele disse um não, eu sei o porquê que a mãe disse um não, eu sei porquê que muitas vezes lá foi rígida, né? Então, não tem como a gente ficar culpando, enfim, mas faz parte da nossa história isso, né? E realmente a gente olha para trás e a gente diz, a minha mãe tinha razão, o meu pai tinha razão. Então, e é isso, a gente vai viver isso agora, né? Com certeza. Então, vamos mudar um pouquinho de página, vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida, como nós nos conhecemos? Pode ser. Pode ser? Tirando um pouco as intimidades de lado, como você falou no início, Ronaldo, amor. Aqui, assim, é papo reto, tá? É papo reto aqui, viu, gente? Mas, logicamente, que eu não vou fazer um questionamento que daqui a pouco a minha esposa não queira responder. E isso é importante também, esse acordo entre os casais sempre tem que ter, né? Se hoje nós estamos há 17 anos juntos, casados, nós temos várias datas para comemorar, né, amor? E a gente comemora elas. Sim. Tem do encontro, do casamento no civil, do casamento na igreja, né? E aí tem também do pedido de casamento. Do pedido de casamento. Então a gente preserva essas datas porque são importantes, significativas para nós. Sim. Né? E a cada data, para mim é especial, acredito para você também é especial, porque tudo faz sentido quando nós nos encontramos. E vou começar aqui abrindo algo que
para muitos, como que vocês se conheceram? Então, eu e a Vivi, nós fazíamos parte de uma instituição, eu não vou falar o nome aqui, até porque não tem necessidade. Essa instituição desenvolveu um congresso em Brasília, né? E eu era metido a cantor de sertanejo, tocava um violãozinho. Agora vou puxar a brasa pro meu assado. E aí a Vivi foi também nesse congresso representar a instituição que ela representava lá na época e nos encontramos lá, né? E a gente teve lá 3 dias, né, de congresso e eu acabei retornando, né, para Chapecó, que eu morava em Chapecó, e a Vivi retornando para a cidade dela. E nós fomos nos encontrar tempo depois, né? Tempo depois. Mas antes desse encontro, eu recebi uma ligação no qual a Vivi me ligou e disse: Ronaldo, você lembra de mim? Eu disse, claro que eu lembro. Vivi, lembro, claro. Então, nós temos uma filha. E aí? Né? Na época, eu disse, primeira coisa, eu vou falar com a minha mãe, falar com meu pai, porque era a base que eu tinha, né? Fui falar com a minha mãe e meu pai sem olhar para lado nenhum, disse, Ronaldo, assume responsabilidade como essa. E aí a mãe já me falou, diz, eu não quero ficar longe da minha neta. Bem assim, a mãe, lembro até hoje, ela me deu assim a letra. E aí a Vivi me convidou, né, para ir no batizado da Vitória. Eu fui até a Irineópolis, que nós tínhamos um evento lá. Peguei o busão, fui até... Era Rio do Sul? Foi até Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Você foi até Jaraguá do Sul, daí a gente foi te buscar lá. Isso, daí foi você e o teu tio, né? Isso. Com um golzinho, top o golzinho, né? Na época era top. Sonzeira, top demais. Então, foi lá o Ronaldo... 17 anos atrás, né? Chegamos lá, tal, tava a Vivi e o tio Fiorello, né? Isso. Esperando lá. Aí chegamos, oi, tudo certo? Fomos para casa do sogro e a sogra. Quando eu vi a Vitória... Num carrinho. Num carrinho. Jesus amado, que conexão, que sentimento de... Eu não sei explicar, porque... Bateu um sentimento muito verdadeiro, uma coisa que é inexplicável, mesmo, né? De pai mesmo. E aí... Daí nós ficamos com o sogro tocava violão, né? Isso, o pai tocava violão. E eu digo, aí sim, eu vou pegar o violão do sogro, vou fazer a conexão aí com o sogro. Ó. Já olhei um pouco para Vivi, já era mais linda do que antes, do que eu tinha conhecido. Mas, né, eu fiquei lá, daqui um pouco, aonde que a Vivi foi? Eu fui dar uma voltinha, né? Não, me deixou assim, não. Vai ficar um pouquinho ali com a tua filha, que eu vou dar uma esparecidinha aí, já volto. Não, eu fui comprar umas coisinhas, né, que a gente é o batizado, né? E aí deixei a nenê a cargo do pai, um pouquinho. E aí ficou cuidando. Você foi pra sorveteria tomar um sorvete com as tuas amigas, que logo depois eles contaram. Mas tudo certo. Então, nesse momento, a gente... no dia seguinte, nós fomos para o centro de Guaramirim para comprar as fotos, né? O filme para foto. Olha. Não tinha máquina digital, digital. Na verdade tinha, mas não tinha condição de comprar, né? Então a gente usava aquelas máquinas fotográficas manual mesmo, né? Com os filmes e tal. E a gente foi comprar esse rolinho de filme para colocar na máquina para tirar fotos. Tirar foto batizado. Do batizado. Uhum. E aí, eu sou um cara... Eu já tinha em mente aquilo que a mãe tinha me falado. Diz, olha, assume. A Vivi, bonita, linda. A Vitória, aquela conexão de pai já tinha batido. Eu disse, não, eu vou ter que... Fiz uma conta na época, o que dava para mim... fazer.
porque não tinha casa, não tinha móveis, Nada. morava com o meu irmão, com o Valmir, que hoje é meu sócio. E aí eu fiz uma conta de se eu for comprar tudo, as coisas, e alugar uma casinha, eu acho que vai dar. Se a Vivi me ajudar um pouco, eu tenho o meu salário e tal, vai dar. Aí, sentado num banquinho, né? Aham, no ponto No de ponto ônibus. de ônibus, eu disse, Vivi, o que que você acha assim, ó? Você tá solteira, eu solteiro. Nós temos uma filha. Nós temos que cuidar dela com o maior carinho. Eu vou precisar vir pra cá, né? Pra ver ela, que né, o sentimento de estar Sim. presente sempre. O que que você acha de nós tentar viver uma vida a dois e cuidar da nossa filha? Mas antes, você tinha falado que não, eu para Que eu Oeste não voltaria mais. não voltaria mais. E eu, mesmo assim, tu viu que Deu a a cartada. persistência do empreendedor vem da veia, do sangue, e isso é uma coisa que eu não desisti, peguei e fiz o convite, né? O que que Aham. você acha de nós conversar e se ajustar para nós criar a Vitória 2? E aí você disse Ah, eu aceitei na hora, eu sim, acho, né? né? Na Sim, hora, na na hora. hora, na hora. Eu nem pensei muito, né? Porque, É. na verdade, a gente ia ter que criar, né? De alguma Uhum. maneira, ter uma conexão ali pro resto da vida, uma ligação que é Sim. pro resto da vida, né? Então, vamos nos unir para criar ela para, né? Uhum. Para dar tudo certo. E foi E, o que aconteceu. e aí nós chegamos em casa, a sogra. Quer uma aguinha? Pode? Viu quando a gente fala essas histórias, a emoção vem, a garganta começa a ficar um pouco mais seca. Isso é amor, gente. Então, chegamos em casa, a sogra me disse, Ronaldo, então, nós precisamos conversar. E daí nós já tinha, né, o nosso combinado, já, Sim, a né? gente já tinha. Já tinha Aham. combinado, então, nós precisamos conversar, a sogra, porque a ideia nossa é de nós tentar criar a Vitória junto, né? E de certa forma, né, Viria morar para Chapecó, viria né? morar para Chapecó. Na época eu tinha emprego, né? E aí eu pedi um tempo para Vivi, dizer, ó, me dá uns 60 dias, né? Não, 30 dias. 30 Foi em dias. novembro, né? Você É, voltou em dezembro isso. Dia para me 23 ou buscar. dia 26 dia 26, né? De novembro, né? Uhum, depois do Natal. Tu passou o Isso. Natal com a tua família, depois você foi para passar a virada lá Isso. conosco. E aí, o dia 1º de dezembro, dia 31 de dezembro de 2007, Uhum. nós noivamos, trocamos as alianças, que eu tinha só o dinheiro que sobrou para mim comprar Para as comprar alianças. aliança. Nós fomos lá, compramos aliança, noivamos na noite de virada do ano. Uhum. E aí, logo depois, daí a gente veio, dia 2 já, viemos para Chapecó. Uhum. Eu tinha organizado uma casinha, né? Uma casinha nova, né? Sim. Mas eu preciso fazer um registro aqui muito especial. Meu tio o Tito e a tia Iva, né? Eles foram Que nos nos ajudaram buscar lá na rodoviária. muito. E nós viemos, não foi de caminhão de mudança, né, amor? Não, foi tudo no bagageiro do ônibus. Foi carrinho da Vitória, foi cama da Vitória, todas as malas, muita Roupinha. coisa. Tudo no bagageiro do ônibus. O tio tocou de dar 2 viagens de carro para ir buscar tudo, as coisas. Emprestou um bujão de gás para nós. Sim. Nos ajudou muito. Muito, né? muito, muito. Então, a partir dali, nós começamos a nossa vida a dois. Sim. Né? Eu sei que eu prometi de não falar nada íntimo aqui, mas para vocês entenderem, nós não tivemos um relacionamento de Convivência namoro, antes, né? De se conhecer. Nós optamos em experimentar a vida a dois. Como 2 estranhos. Né? Como 2 estranhos. Né? E o amor, ele surgiu Ao tempo, ao né? tempo. Né? E eu lembro que no início, né, da nossa vida a dois, a Vivi me pedia, disse, amor, sai... Amor antes, não. Não, amor não, né? Era Ronaldo. É. Viu, sai do quarto. Dá né? licença. Dá licença que eu vou precisar me trocar. Então, não tinha intimidade. Né? Trancava a porta do banheiro. Então Exatamente. Então, tudo era uma experiência, né? Como a gente nunca tinha casado, enfim, nunca tinha namorado, enfim, já é uma experiência que a gente viveu, né?
E aí, a partir dali, eu perdi o meu emprego na instituição que eu trabalhava. Não vou entrar em detalhes aqui dos motivos, porque foram motivos que, na época, me machucaram bastante, né? Eu acho que você também, né, amor, pela a forma que foi conduzido o Sim, processo, exatamente. Sem né? consideração, né? Sem nenhuma, mas a gente consegue entender no tempo que Deus sempre prepara as coisas boas pra gente no tempo dele, não no nosso tempo, Não, é sempre no tempo né? dele. No tempo de Deus. E aí, resumindo a história, a Vivi trabalhava de secretária, auxiliar de uma doutora Renata, né? E eu aí comecei daí fazer alguns trabalhos trabalhei na Câmara 3 anos, depois trabalhei assessorando uns processos manuais, que daí a gente contou já um pouquinho da história no nosso podcast, o primeiro episódio, ao qual eu convido você a dar uma visitadinha lá e acompanhar na íntegra com o meu irmão, Valmir. E a partir dali a gente começou a empreender, né, Vivi? Eu acho Planejar, que... né? Eu acho que a gente começou a fazer os planejamentos, enfim. Uhum, E toda a situação de dificuldade, acho que nos levou a chegar, né? A conseguir, a persistir. E eu acho que, de fato, mesmo que isso foi mais a fundo, essa vontade de conseguir, de ir atrás, foi o momento que a gente morou um ano, né? Com o sogro e a sogra, né? porque nós não tinha condição de pagar Exatamente. aluguel, de Chegou num pagar limite, né? mercado. Chegou no limite, assim, de a gente não ter mais, ter 2, 3 meses de aluguel atrasado, enfim, a gente não tinha mais possibilidades de fazer supermercado e, enfim, né? Então, chegou a um momento que a gente sentou e conversou com o sogro e a sogra, e eles abriram as portas para nós morar com eles, né? Um tempo, até a gente Dividiram a se casa ao organizar. meio e nos deram a oportunidade de a gente ficar lá, né? Exatamente. Então, a gente ficou um ano lá e, nesse tempo... Aí você deve ter contado também uma parte ali, né? De como você vinha para a cidade, enfim. Eu ficava o dia todo lá, né? Ajudava o sogro nas tarefas e auxiliava em tudo que eu podia, né? Até para dar um suporte para eles lá, enfim. Caprichava na janta, porque tinha que ser reforçada, né? Por causa sempre de que... chegava com fome, né? Comia o que viesse pela frente, então eu deixava tudo prontinho já no momento que chegasse, finalzinho da tarde, já estava tudo organizado já. E é isso, a gente viveu muita coisa nesse ano lá e a gente conseguiu planejar muita coisa e aos poucos depois foi executando, né? Sempre com muita dificuldade, mas sempre a gente conseguindo botar em prática, enfim, e a persistência sempre à frente, né? E a fé em Deus também, que nunca deixou a gente desabar por causa disso mesmo, né? E eu lembro, amor, de uma situação que a gente viveu nessa decisão de ir para o interior, né? Muitos casais, eles, nas dificuldades em que envolve uma dificuldade financeira, não pensam em resolver junto. Não. Né? Cada um escolhe seu lado, cada um acusa a outra parte pelos fracassos, né? E nós nos demos as mãos e nós superamos esse desafio, que foi um dos desafios que a gente superou. Mas eu lembro que dentro desse tempo que a gente viveu lá no Pai, por um ano, eu vinha de manhã, eu quero fazer um registro muito especial aqui a dona Ini Mates, da empresa Mates, que me falou o seguinte: Ronaldo, o tempo que você precisar vir de lotação, você pode vir. Um dia eu sei que você vai me pagar. Porque ela via a vontade de vencer, a vontade de superar aquele desafio difícil que nós estávamos passando. Exatamente. Né? E eu lembro também que quando eu saía de manhã cedo, sempre a gente dava o tchau carinhoso, né? Boa sorte, que Deus ilumine o caminho, enfim. E no final da tarde, quando chegava da lotação, sempre tinha um prato de comida pronto, porque eu sabia que eu tinha passado o dia batalhando, buscando aquilo que nós
queríamos, mas que não tinha condição de pagar um almoço, enfim, né? E por várias vezes, e essa história a gente vai contar para frente, por várias vezes, o meu irmão Valmir, ele me estendeu a mão, me deu o apoio, e ele sim queria que, Ronaldo, vamos almoçar agora, e eu sempre coloquei em prática aquilo que era necessário, aquilo que era o mais importante, né? Que era construir o caminho para nós superar aquele desafio difícil que nós passamos. E chegou um determinado tempo, que é importante a gente fazer um registro, chegou uma pessoa que, né, que eu tinha conhecido na instituição que eu trabalhava anteriormente, e do nada, o Márcio Wilbert, né, que hoje mora em Mafra, ao qual quero mandar um abraço, tenho certeza que você está acompanhando essa história. Chegou, nós estávamos cortando milho, né, cortando para levar para as criação, né? Eu não sei se era milho ou era cana, enfim. Lá em cima, no chato lá do pai, lá. E ele subiu lá. E ele disse, Ronaldo, o que você está fazendo aí? E eu, literalmente, eu estava com aquele sentimento que não era para mim prosperar, era para mim me acostumar de fracasso com mesmo, aquilo. né? E ele me fez eu acreditar, nas poucas palavras que ele me falou, ele disse, você não nasceu para isso, você nasceu para prosperar, enfim, viu? Vamos empreender, vamos buscar alguma coisa para a gente fazer, enfim. E aí nós, dali para frente, começamos a pensar de uma forma diferente. E aí, de lá mesmo, a mentalidade minha, a forma de eu pensar, eu comecei a mudar. E você sempre me deu esse apoio, né? De que era possível nós vencer, era possível nós conquistar aquilo que nós sonhávamos. E eu lembro que hoje o nosso sítio lá, a gente tinha uma pedrinha, né? Uma pedra da gratidão que a gente falava, né? Que os principais desafios, nós dois lá no final do dia, depois de eu chegar... Sim, finalzinho da tarde, 6 e pouco, isso, né? Era o horário que nós ia lá sentar, né? Olhar levava um chimarrão, às vezes, sim, né? E aí eu contar do dia, né? O que tinha passado no dia, e nós planejar outro dia e, de certa forma, estabelecer uma conexão de casal, mas com Deus, né? Eu acho que a Vitória tititita na época, pequenininha, 3 aninhos, eu não acho. entendia muito o que estava acontecendo, né? Não. Mas, assim, sempre foi a nossa inspiração, foi tudo que nos deu a força, né, para que a gente conseguisse. Enfim, passou o seu tempo e nós, pulando uma etapa, que esse eu quero contar numa história específica do nosso podcast, que é o com o Márcio Wilbert, que é essa parte da história, que eu quero chamar ele aqui para a gente conversar, contar junto com ele, para que vocês acompanhem essa parte, esse recorte da nossa história. E aí chegou um tempo que a gente conseguiu, né, iniciar, isso antes de nós iniciar a Leal, a primeira empresa, iniciar um processo, né, de assessoria, ao qual eu faço aqui mais uma menção ao Wolf da JBW, me deu a oportunidade de eu começar a empreender, né, através de um empreendimento chamado Citra Carnes 1. E ele te adiantou, né, um valor. Exatamente. Ali. Eu pagava, eu trabalhava então com a doutora Renata, e ela me ofereceu na época, era meio período, né, R$260, eu acho que, se eu não me engano, de salário. E eu disse para ela, eu preciso de 300, que é exatamente o valor do meu aluguel, né? Então, ela aceitou e fechamos em 300, então eu trabalhava como secretária dela. E eu pagava o aluguel, e aí o Wolf, R$1.000 por mês, né? Que é o que a gente conseguia sobreviver ali, enfim, comprar as coisas e as coisas para Vitória, enfim. Começar, né? A recuperar a nossa vida, né? Reerguer, né? No início ali. E foi com esse salário, a gente veio do pai, eu lembro até hoje. Eu cheguei em casa, né? E disse, amor, vamos
amanhã cedo, já peguei o caminhão. Tem uma kitnet, né, de 3x7. Sim, mas muito pequenininha. Muito pequenininha. Mas foi a decisão que nós tomamos para nós começar de novo. Se reerguer, se restabelecer novamente. Se restabelecer. Né? E é lógico que se a gente falar aqui as pessoas que nos ajudaram, conectaram conosco, a gente vai fazer aqui um podcast inteiro só para falar os nomes das pessoas. São muitas pessoas. Por isso que eu digo, no geral, que a gente precisa agradecer as pessoas que nos deram oportunidade, mas principalmente a Deus. Porque é por Ele que as oportunidades vêm através de pessoas importantes. Né? Então, a partir dali, nós começamos a trabalhar, né, com esse processo. O Wolf me adiantou, se eu não me engano, foi 18 meses, né, que ele ficou um longo tempo pagando para que o negócio acontecesse, né, e aí passou todo esse tempo, veio o convite, né, da Caixa de Xanxerê, através do Elton, para a gente abrir um correspondente. E aí vocês podem conferir essa parte da história, né, com o nosso primeiro podcast, e aí vai lá que você consegue acompanhar toda essa parte aí com o meu irmão Valmir de la Libera. Mas eu quero aqui fazer um entre parênteses em relação ao nome das empresas, né, amor, que existe quem deu o nome, né, e por que deu o nome. Eu acho que isso é importante agradecer aqui a você, porque você soube escolher, soube nos dar o direcionamento certo, né, no nome. E hoje os nomes das empresas são muito bem consolidados, muito bem vistos. E eu quero saber por que você escolheu em 2 jantares, né, que nós tivemos aí com o meu irmão e minha cunhada, nós dois, meu irmão e minha cunhada, você que deu o nome da Leal. Né? Na verdade foi uma sugestão, né? Mas já foi uma sugestão. E aí vocês aceitaram isso, gostaram, enfim. Mas a gente é um nome curto, um nome simples, mas que reflete realmente tudo que a gente viveu também, né? Como lealdade, eu acho que é o que mais pega. Lealdade, que ela remete a essa palavra, né? Para mim, o que mais me pegou. Porque se a gente está no dia a dia, de estar junto com a pessoa, a gente tem que ser leal à pessoa. E eu acho que foi mais isso que pegou mesmo, e deu muito certo, e fechou o nome, casou, deu tudo certinho, e tanto é que vocês aceitaram e gostaram do nome, né? Foi uma sugestão entre tantas, né? Tinha inúmeros nomes ali pra gente escolher, enfim, a gente foi comer uma pizza e aí pensar no nome da empresa nova. Na época nós podíamos pagar a pizza já, né? A gente já estava um pouquinho no planejamento mais evoluído, enfim, né? E aí depois veio outras dificuldades que você também pode acompanhar no podcast no primeiro episódio, mas também veio o segundo nome, que é a Boa Visão Imóveis. Então, essa é uma parte que a Vivi foi a pessoa mais importante na criação dessa empresa. Por quê? Eu e o Valmir, nós não tínhamos o Cresci para montar uma imobiliária. E a Vivi se desafiou em fazer o curso, em fazer toda a preparação, em fazer a prova e legalizar, né, a empresa dentro do Cresci através da formação, da tua formação, né? Então, como que foi essa decisão para você e o que você tem hoje, né, a falar com as pessoas que estão no vai e vem? Será que faço ou será que não faço? Não, o desafio não é meu. Por que você tomou essa decisão, enfim? Eu acho que pela parceria, por você estar ali junto, né? Você está vivendo aquele sonho junto, né? Então, a gente estava vivendo isso junto. Então, nada mais justo do que a gente se dedicar para fazer acontecer, né? Então, é uma via de mão dupla. E assim como o casamento, a empresa também né? A gente tá ali junto, batalhando dia a dia, sempre em conjunto, para que as coisas aconteçam de verdade, né? Então, no momento que eu me propus a fazer esse curso,
a gente estava em processo ali de construção das empresas, né? A gente estava evoluindo com a Roma, eu acho, eu não me recordo direito. A gente estava com a Roma, que foi a primeira empresa, né? Que a gente estava como assessoria, enfim. E aí, nesse momento que eu fiz o curso, toquei de viajar para São Paulo para fazer. No momento, eu acho que na época não tinha os Acho cursos que era aqui. mais rápido fazer. Eu acho que até tinha, mas aí era aquele curso presencial e era longo, né? Enfim. E aí eu fui para São Paulo, me desafiei e andei de avião pela primeira vez, sozinha. Me aventurei em São Paulo, peguei táxi sozinha para ir lá fazer essa bendita prova. Cheguei lá, fiz, passei, deu tudo certo e voltei no mesmo dia. Mas deu tudo certo. E foi a partir dali que a gente conseguiu ir dando um passo de cada vez e construindo tudo, né? E eu lembro que a Vitória já estava um pouquinho maiorzinha, a gente sempre deixava ela com o sogro e a sogra, né? E ela ficava tempos lá também. E aí tinha a Mari, eu acho que cuidava da Vitória, né? A Mari era a nossa corretora. Que hoje trabalha conosco. Isso, a Mari cuidava da Vitória. Cuidou um tempo e eu trabalhava contigo na Aliás, Roma. a Mari foi a nossa primeira colaboradora. De nós dois, como empresa, foi a primeira. Ela trabalhava, depois... ela cuidava da Vitória, ela limpava a casa nossa lá e depois ela passou a fazer parte do processo de assessoria da nossa equipe. E hoje é corretora de sucesso na Bolsa dos Imóveis. Há muitos anos, né? Olha só, que história legal, viu? Pessoas que se conectam desde o início. Desde o início conosco. Então, isso é muito gratificante. E assim, Vivi, eu acho que a gente falou um pouco aqui da infância, falou um pouco da experiência e dessa questão de como é ser pai, dividir um pouquinho daquilo que nós vivemos com aquilo que os nossos filhos vivem. Nós falamos um pouquinho sobre a nossa história, do nosso relacionamento, que hoje eu todo dia eu agradeço a Deus pela esposa que eu tenho, pela mãe que os meus filhos têm, né? E que a gente possa cada vez mais vivenciar experiências para também passar experiências positivas para as pessoas que nos seguem nas redes sociais, para as pessoas que nos conhecem, né? Sendo de exemplo, né? Servindo como exemplo. Longe de ser o exemplo número 1, mas se a gente puder, através da nossa vivência, da nossa forma de agir, impactar positivamente e levar um exemplo positivo para as pessoas, acho que já está valendo, né? Mostrar a nossa melhor versão, né? Exatamente. É lógico que a gente tem as dificuldades, né? Sempre, tem né? os problemas, Sempre. No casal tem os problemas, nas empresas tem os problemas, mas o que difere um casal de sucesso ou uma empresa de sucesso é a forma de condução dos problemas. Exatamente. Né? Se você resolver um falando alto com o outro, ou você tratorando algo, automaticamente as coisas não vão fluir da forma que deve fluir. Exatamente. Né? E eu tenho uma gratidão enorme por ter essa pessoa do meu lado aqui e nos fazendo cada vez mais o sonho se tornar realidade, ou seja, a gente alcançar aos pouquinhos. E eu acredito que a gente tem alguma coisa aqui para a gente encerrar essa etapa, esse segundo episódio do podcast, e falar um pouquinho da nossa experiência como empreendedor, né? Eu acho que é muito importante. Primeiro, muitas empreendedoras vivem aquilo que você vive. Muitas empreendedoras, ou que estão iniciando, têm o medo de viver aquilo que você vive. Né? Como mulher, como empreendedora, como empresária, como mãe, como dona de casa, como esposa, enfim. Então, eu digo que o homem, até no casamento, é um coadjuvante. Né? Mas, em se falando em empreender, em ser esposo, em ser pai, ele não pode ser coadjuvante. Não, ele jamais. tem que participar de todos os momentos, tem que ajudar. Eu reconheço, eu não sou o melhor marido do mundo, eu não sou o melhor pai, eu não sou o melhor empreendedor. Eu tenho muitas falhas, né? Mas
Eu acredito que a gente junto consegue se completar como pessoa, como casal, né? E isso é o ponto que eu gostaria aqui de trazer, né? Como que a Vivi enxerga, não a esposa do Ronaldo, mas a Vivi enxerga o meio do empreendedorismo. Como que hoje soa essa palavra para você, olhando para trás e olhando para frente? Bom, primeiro, eu acho que agradecer. Eu faço parte dessa história, mas você também faz uma parte dessa história, né? Então, nós dois em conjunto. Então, eu tenho que agradecer muito pela pessoa que Deus colocou para mim no meu caminho, né? Porque eu acho que se não fosse a tua atitude de lá no passado, de você assumir realmente, chegar e dizer, não, eu vou assumir a Vitória, é minha filha, eu vou assumir você, nós dois vamos construir, vamos construir nossa família. Nós dois vamos trilhar juntos, né? Porque foi essa a proposta, lá no início de tudo, né? Então, a gente não estaria aqui, não chegou onde, né, a gente chegou, se não fosse uma atitude de homem que você teve, né, no momento. Então, foi muito gratificante para mim encontrar essa pessoa. E no mundo que hoje eu vivo assim como empreendedora, a gente tenta ser empreendedora, né, e dona de casa e mãe, tudo ao mesmo tempo. Como que eu posso colocar? É complicado e não é complicado, porque assim a gente tem que ter uma rotina, né? E as mulheres hoje elas sabem o que elas querem e são muito determinadas. E hoje a gente tem uma liberdade maior para a gente conseguir conquistar tudo o que a gente quer, né? A gente tem um espaço maior. Então, basta a gente ter vontade e basta a gente ter persistência, né? E saber exatamente onde você quer chegar. Tanto é que a gente vê hoje, no nosso quadro de colaboradores, a grande maioria são mulheres. E a gente vê que a dedicação delas, elas são muito mais dedicadas, são muito mais bem posicionadas. Não que os homens não sejam, né? São ao seu jeito, mas, enfim, são todas muito dedicadas. E a nossa rotina é muito maçante. E a gente olha cada uma tem uma história por trás disso. A gente conversa com uma, eu converso com outra, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia mesmo, assim, a gente sabe que por trás lá da empreendedora tem uma mãe, tem uma mulher que ela é faxineira, ela é cozinheira, ela é a esposa, ela tem um terceiro turno por trás dela e ela não deixa de ser a pessoa empreendedora, a pessoa batalhadora que está ali, né? Então, é um desafio, mas é um desafio bom, um desafio gostoso, né? Que a gente, com persistência, a gente consegue alcançar. O dia a dia, assim, como mãe, como empreendedora, eu acho que, para mim, hoje, é gratificante. É cansativo, mas é gratificante. E eu só agradeço por ter passado esse processo de evolução, né? A gente não é o que a gente se tornou hoje do dia para a noite. Foram longos anos, né, de batalha. Então, às vezes, as pessoas começam e não seguem. E acabam desistindo na metade do caminho, né? E a gente tem que ter persistência. Porque vai vir muitas batalhas para serem vencidas. E a gente viveu muito isso, né? Batalhas de saúde, batalhas de situações financeiras, problemas nas empresas. E a gente sempre, um do lado do outro, a gente conseguiu superar todas, né? E isso que importa. Isso que importa hoje, né? E a gente tem que construir e continuar construindo, né? Porque os problemas não terminam. Eles sempre continuam, né? E são problemas, são questões que têm que ser resolvidas, né? E cada uma por si só, a gente vai conseguindo resolver e enfrentando tudo. E é isso. E sempre com parceria, né? Sempre com comprometimento, com muita alegria. E é isso que a gente
tem que passar e a gente passa, né? E hoje se você for fazer um parênteses aí, olhando para trás, olhando para aquilo que já vivenciamos nas empresas, o que mais te marcou e o que mais te, digamos assim, do ponto de vista positivo, o que mais te motiva hoje para você continuar empreendendo, para você continuar, mesmo, como você falou, assim, tendo aquele terceiro turno desgastante, se preocupando com tudo, o que te motiva você levantar de manhã cedo, olhando para tudo que nós passamos, e assim você dizer, pô, mais um dia, mas Bora lá. bora lá, vamos fazer a coisa acontecer. Eu acho que o que mais me motiva é os nossos sonhos, né? É os nossos sonhos, a gente quer concretizar os nossos sonhos e também os sonhos de quem está junto com a gente, né? Então, os nossos sonhos fazem parte dos sonhos das pessoas que estão ali conosco. E a gente fazer isso acontecer é gratificante. A gente saber que está ali no dia a dia e está contribuindo com os nossos colaboradores, deles também realizar o sonho deles, isso também é gratificante para a gente. Mas o que mais nos motiva é os nossos sonhos, de ver os nossos filhos formados, de nós fazer viagens que a gente planeja muito, que a gente adora, né? São coisas assim rotineiras do dia a dia que a gente vai conseguindo realizar, que é importante para nós. Isso nos motiva, né? E hoje, assim, Vivi, eu acho que até para as pessoas entenderem, são 17 anos de casado. 17, né? aham. E a gente passou por situações, como a gente falou aqui, de não ter dinheiro para pagar aluguel, não ter dinheiro para pagar mercado, enfim. E a gente tomou algumas atitudes, algumas decisões que foram muito importantes, significativas para nós, na nossa vida. E o que eu quero trazer aqui, daqui a pouco... se você não concordar comigo, tudo certo, tá? Aqui nós estamos no podcast e não é para concordar com tudo, enfim, se discordar, ok. Sim. Mas dentro daquilo que eu imagino, assim como uma questão que podemos trazer aqui para quem está nos acompanhando, é que a decisão, ela nos direciona para o melhor ou para o pior caminho, né? Então, as decisões que nós tomamos como pessoa impactou também do ponto de vista profissional. As decisões que nós tomamos como profissional impactou também do ponto de vista pessoal. Pessoal. Uhum. Hoje, nós viemos de ônibus com a mudança para tentar uma vida a dois. Uhum. Hoje a gente desfruta de viagens importantes, né? A gente foi já para o México, já fomos para Punta Cana recentemente, fizemos várias viagens aqui para o Brasil, Nordeste, enfim, que é um lugar que você adora, que é Maceió, que todo ano a gente quer voltar lá, Sim, né? Que eu amo. Então, é algo que... Por que que eu quero falar isso? Porque é possível nós viver os nossos sonhos. É possível nós experienciar coisas extraordinárias. Mas se você está pensando sozinho, repense. Acho que tudo que nós planejamos em conjunto. Em conjunto. Né? Uhum. Os nossos filhos hoje estudam em colégios bons porque nós tomamos uma decisão lá atrás. Exatamente. E nós, muitas vezes, abdicamos de coisas que é aquilo que nós queremos para nós dar uma boa educação para os nossos filhos. Sim. Então, não estou falando aqui que hoje nós crescemos e estamos muito bem de vida. Não é isso. Não. Eu acho que a gente precisa experienciar tudo aquilo que a gente vive no momento certo. Como eu disse, nada ao nosso tempo, sempre no tempo de Deus. Sempre no tempo de Deus. E tem uma situação um pouco mais particular, mas tudo existe um porquê.
tudo existe um porquê. Hoje nós temos 2 filhos. Sim, exatamente. Né? Uhum. E nós estávamos buscando o nosso 3º filho. Uhum. No mesmo ano, né? Quando a gente descobriu que você estava com um problema de saúde. E esse problema de saúde, na época, nós não entendemos, né? Porque agora nós estava bem, enfim. E por que acontece isso? Tudo tem um porquê na vida. Uhum. E hoje a gente pode desfrutar, por exemplo, de um pedido que o nosso filho fez, né? Sim. Que ele quer ter um maninho. Biologicamente a gente não pode ter mais, não. Né? Mas eu tenho certeza que Deus vai nos proporcionar a gente fazer uma adoção. Isso, uma adoção. Né, e ele pediu, né? Ele já quer grandinho. Ele já quer grandinho para fazer companhia, para ele brincar. Então, isso é um sentimento tão forte quando a gente olha para trás e dizer que hoje a gente pode planejar isso. Então, tudo tem um porquê e Deus coloca as coisas certas no nosso caminho, as oportunidades para que a gente saiba aproveitar. Então, para mim, é muito significativo quando eu ouço isso, porque as decisões que nós tomamos lá em conjunto, lá no passado, nos possibilitaram chegar hoje e dizer para o nosso filho, é possível sim, é possível. É lógico que tem que ser com planejamento, tem que ser com... Né? São coisas que a gente vai ter que sentar e conversar. E se um dia acontecer, eu tenho certeza que a gente vai contar aqui, vai trazer aqui para vocês viver esse momento importante conosco. Né? Exatamente. Mas já estamos aqui há um bom tempo conversando, falando um pouco de tudo, né? E eu acredito que por essa primeira... Foi só uma pincelada, né? Porque tem muita coisa por trás. Meu Deus. Eu acho muita história. No próximo podcast, a Vivi com certeza vai voltar aqui. E nós vamos falar somente sobre empreendedorismo. O dia a dia de uma empreendedora, o dia a dia de uma empreendedora e mulher, mãe, esposa, dona de casa. Que eu digo assim que eu sou a cabeça mais pensante. Mas a Vivi, se não fosse a Vivi, do ponto de vista das empresas, hoje nós não teríamos evoluído como a gente evoluiu. Porque você vê a tua esposa trabalhando às vezes 10, 11 horas da noite, fazendo o que precisa ser feito na empresa e abdicando do tempo dela como mulher, como muitas vezes mãe, que é aquilo que nós falamos, às vezes o tempo né, é bastante... não é corrido, é curto, escasso, né? É curto, pouco, né? Não é muita suficiente. coisa para fazer. Isso é algo que a gente precisa comentar. E vai chegar o tempo que o tempo vai ser de qualidade, né? A gente precisa fazer o tempo ser de qualidade, né? Exato, mas para isso a gente precisa viver muitas vezes, abdicar de algumas coisas que são doloridas para a gente conquistar aquilo que a gente deseja, né? E como a gente falou, o desejo não é só o nosso sonho, são nosso de todas as pessoas que trabalham conosco. Que estão juntos com... Exatamente. Então, eu acho que para nós encerrar, acho que é importante, né? Qual a mensagem que você diz hoje aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Uma mensagem positiva em relação a tudo que nós falamos aqui e principalmente para aquelas mães, empreendedoras, as mães que às vezes desistiram de empreender. Qual a mensagem que você gostaria de dizer para essas pessoas que são guerreiras, mas que faltam um passinho para conquistar os objetivos? Olha, eu diria para não desistir, né? Eu acho que a persistência ela tem que existir, ela tem que continuar contigo com muita fé, né? Eu acho que é o principal também. E agarrar as oportunidades, né? Não deixe passar. Se aparecer uma oportunidade, mete a cara e vai, que vai dar certo. Como eu falei, assim, as mulheres são muito determinadas. Então, tudo que elas querem, elas vão conseguir. Com dedicação, com persistência.
e aproveitando as oportunidades. Não deixe passar. Tem que ser persistente. A gente é batalhadora, a gente é guerreira por natureza, então a gente, né, é mãe. Nada, se a gente conseguiu dar a vida a um filho, né? A gente conseguiu dar a vida a um filho, então nada é impossível para uma mulher, uma guerreira, uma batalhadora. Então não desista. Não desista dos seus sonhos, persista que Deus vai honrar no momento certo sempre. Que bom. Eu quero agradecer, antes de dar minha mensagem aqui, agradecer a você por estar do meu lado nesses 17 anos, né? E que conseguimos renovar esse contrato de amor por muito mais tempo, e que a gente consiga prosperar, ajudar outras pessoas, como a gente sempre diz, que quando a gente ajuda com a mão, a outra não precisa ficar sabendo. Não, né? De fato. E que a gente consiga vivenciar, experienciar excelentes momentos juntos e com pessoas que a gente ama. Obrigado, amor, por estar junto comigo aqui. Tá? Eu que agradeço. E eu quero aqui finalizar com uma mensagem muito importante para você que acompanhou no dia de hoje o nosso podcast com a minha esposa, aqui, minha sócia, a esposa que sempre, eu acho que um esposo quis ter, e eu acredito que é por isso que a gente segue aí. Quando você pensar em algo, né, e quando você realizar algo, você precisa sempre ter em mente que Deus ele não te traz algo se você não está preparado para aquilo, certo? Então, comece a entender, a interpretar os pequenos passos, as pequenas conquistas que você tem na vida, porque isso é uma preparação para você viver o extraordinário. Eu aprendi muito isso ao longo do tempo e tenho certeza que você vai entender que Deus ele não vai, em hipótese alguma, quando você pedir com fé, negar aquilo que você pedir, mas ele não vai te trazer se você não estiver preparado. Então, a preparação sempre é você agradecer as pequenas coisas. Agradeça, porque as coisas extraordinárias estão chegando e você precisa, obviamente, estar preparado para viver essas bênçãos que jamais você viveu, mas que sonha com elas. Então, encerramos mais um podcast, boas histórias, e eu convido você para se inscrever mais uma vez aí no canal, mandar esse vídeo aí, se conectou com você, com outras pessoas, para mais pessoas, para que a gente consiga evoluir e crescer aqui com boas histórias. Como de praxe, muito obrigado. E boas histórias. Segue.